do grupo 7, vamos apresentar sobre o câncer ocupacional. Essa aqui é a ordem da apresentação, seguimos para a Nicole. Bom, o câncer, né, é o nome de um conjunto de mais ou menos 100 tipos de doenças. E aí, dependendo com a evolução do câncer, a gente pode ter um câncer maligno, que seria um crescimento desordenado das células. E aí, muitas vezes, esse crescimento desordenado pode acabar levando uma metástase, que é quando o câncer ele acaba invadindo outros órgãos ou tecidos. E aí, dentro disso, é muito importante a gente diferenciar a carcinogênese, que é o processo de formação do câncer, né, onde a gente vai ter a proliferação dessas células cancerígenas, que pode levar a teranos, e a carcinogenicidade, que seria os tipos de fatores de risco que essa pessoa pode estar exposta. E aí, dentro disso, a gente também pode começar a falar do câncer ocupacional, que seria o câncer produzido através de uma exposição a agentes carcinogênicos. E aí, esse tipo de câncer corresponde de 2 a 4%, né, dos casos de câncer diagnosticado. E aí, ele pode ter dois tipos de fatores de risco. Pode ser fatores de risco externos, no caso ambientais, e fatores de risco endógenos, que seriam hereditários, que geralmente eles vão estar relacionados com esses fatores ambientais. Existem alguns agentes cancerígenos de grande importância para o Brasil com relação a agentes cancerígenos que vão causar câncer ocupacionais. Os metais podem se apresentar de forma pura, combinada com outros metais e como contaminantes de misturas. Alguns metais eles têm evidências suficientes de carcinogenicidade para humanos, como o arsênio, o berílio, níquel e o cromo hexavalente. O chumbo e o mercúrio, que são bem conhecidos, são considerados suspeitos de causar câncer pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Outros agentes relevantes seriam os agrotóxicos, que no Brasil o Brasil vai ser o primeiro lugar como consumidor mundial de agrotóxicos. A população rural ela vai ser o grupo populacional mais diretamente exposto, porém toda a população pode acabar tendo um contato com essas substâncias, seja pela ocupação, pela alimentação ou pelo ambiente. Existem alguns compostos que são testados em animais e evidenciaram carcinogenicidade, como alguns derivados do enxofre e compostos formados por hidrocarbonetos aromáticos, e são muito utilizados na preservação da madeira. Outras substâncias que são promotoras de tumores são o DTT, o clordane e o lidane, que também foram classificados pela IARC. E a IARC também classificou como compostos derivados de arsênio e inseticidas que têm uma classificação como cancerígenos também. Outros agentes seriam os solventes orgânicos. Esses solventes eles são muito utilizados no Brasil, desde da indústria química até a petroquímica, e também podem ser utilizados como uso doméstico, como removedores de ceras, tintas, e também são intensamente utilizados em oficinas mecânicas de automóveis, porque eles são utilizados para retirar ali a graxa. E são misturas de substâncias que podem ser classificadas em duas categorias: os solventes alifáticos, entre eles a gente vai ter os diluentes de tinta, os fluidos hidrogenados e os solventes médios e solventes de borracha, e os solventes aromáticos seriam o outro grupo de solventes. Eles são provenientes do processamento das naftas, das unidades de reforma catalítica lá do petróleo. E entre esses solventes aromáticos a gente destaca o benzeno, o tolueno e o xileno. Com relação às poeiras, a gente pode ter também duas grandes divisões, que seria com relação à sílica, que ela refere-se aos compostos de dióxido de silício e nas suas formas variadas, e aí a gente pode ter a sílica cristalina, sílica vítrea e a sílica amorfa. E também teria um outro muito conhecido que seria o amianto. Ele se apresenta como silicato fibroso em distintas formas químicas. No Brasil ele vai ser muito utilizado na indústria de fibrocimento e ele representa uma importante fonte de exposição associada à exposição mineral. Os formaldeídos são outros agentes cancerígenos e ele é um composto inflamável e incolor, que rapidamente se polimeriza ali em temperatura ambiente. Ele vai ser solúvel em água, álcool e alguns outros solventes polares. Eles têm grandes variedades de uso na produção de resinas industriais, são utilizados na fabricação de cola, pastas e vernizes e também em produtos de madeira. E ele é muito comumente utilizado como conservante de peças anatômicas, na patologia, na histologia, e também pode ser utilizado para conservante de alimentos.
Certo. Conforme evidenciado no slide anterior, né, são diversos os tipos de compostos e exposição que podem gerar os cânceres e, consequentemente, são várias as topografias que podem ser acometidas, que podem ser alvo de desenvolvimento de um câncer. Então, para que a gente pudesse selecionar os tipos mais relevantes, digamos assim, nós utilizamos um artigo de revisão que pegava dados da literatura de basicamente todos os continentes e tentava agrupar as topografias que mais se destacam, que são mais acometidas. E a principal delas foi o pulmão, o câncer de pulmão sendo a mais relevante. Outra também bastante importante foi a leucemia, seguido do câncer de próstata, melanoma, cérebro e bexiga também apresentaram uma boa prevalência. O linfoma também, seguido do fígado, do estômago e então o esôfago. Como eu havia comentado, esses são dados globais e aí, no próximo slide fala um pouco de dados nacionais que foram fornecidos pelo INCA. Segundo o INCA, a porcentagem do câncer de pulmão ela vai representar entre 54% até 75% dos casos de câncer relacionados ao trabalho. Isso são dados bastante relevantes, né, que podemos perceber seria um bom direcionamento para a prevenção à questão do câncer de pulmão. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que, apesar dos dados serem bastante recentes, eles sempre vão representar uma exposição que foi feita anteriormente, até décadas atrás, até 2 décadas atrás, devido ao período de latência, desde a exposição ao câncer até o diagnóstico. Então, apesar de ser dados recentes, eles vão acabar traduzindo a exposição de tempos anteriores e as novas tendências de trabalho talvez se reflitam em dados nos próximos anos. E aqui, sobre a classificação dos agentes com o tipo de câncer relacionado, a gente tem alguns agentes envolvidos, né? No caso do benzeno, o câncer mais comum são cânceres hematológicos. Do arsênio, a gente vai relacionar com câncer de pulmão, de pele ou de bexiga. No caso do formaldeído, a gente vai ter mais prevalente o câncer de nasofaringe, da cavidade bucal ou do pulmão. Quando a gente fala de poeiras, a gente fala do abestato, amianto e sílica, mais comum câncer de pulmão. Poeira de madeira, câncer de cavidade nasal. Radiação ionizante ou não. Pulmão, ossos, causa também leucemia e câncer de tireoide. E os agrotóxicos causam tem mais prevalência de cânceres hematológicos, do trato respiratório e do gastrointestinal. E por último, a radiação solar é mais comum causar câncer de pele, como melanoma, o mais comum, carcinoma espino e base celular. Então, agora eu vou tentar falar sobre a ficha de investigação, como é que a gente faria essa notificação. A ficha de investigação é uma ficha de notificação. Ela é dada pelo SINAM, né, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e existe uma ficha exclusiva para câncer relacionado ao trabalho. Seria uma ficha diferente da ficha de acidente de trabalho. Então, a gente vai ter informações que seriam parecidas, né, com a outra ficha, mas teríamos campos novos que seriam relacionados ao câncer relacionado ao trabalho. Primeiro, a gente vem com a definição de caso. Vou ler aqui. Todo caso de câncer tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Os dados gerais do paciente, notificação individual, dados residenciais, antecedentes epidemiológicos. Aí vem aqui 2 campos, na verdade são 3 campos que são relacionados a esse tipo de câncer relacionado ao trabalho. O câncer relacionado ao trabalho, a gente precisa saber do tempo de exposição ao agente de risco, porque a gente sabe que o câncer não vai se desenvolver de hora para hora. A gente precisa de anos aí de exposição. O regime de tratamento, se é hospitalar ou ambulatorial, o diagnóstico específico, tem aqui se houve exposição nos locais de trabalho durante toda a sua vida profissional a alguns dos itens abaixo, a gente tem que selecionar quais itens que ele se expôs. O hábito de fumar, a gente precisa saber se o paciente tem o hábito de fumar e o tempo de exposição ao tabaco, porque a gente sabe que o tabaco em si ele já predispõe ao aparecimento de diversos cânceres.
Então, atrelado a isso, outras substâncias só acarretariam uma piora, né? Temos a conclusão, aqui uma conclusão, último espaço. A gente precisa saber se houve outros trabalhadores com a mesma doença no local de trabalho, a evolução do caso, se terminou com óbitos, remissão, se a doença continua estável, entre outros. Essas informações complementares e observações seriam um campo para a pessoa que estiver fazendo essa investigação, ela dissertar lá qualquer informação que ela achar, julgar necessário. Aí essa atenção aqui é porque antes do preenchimento da ficha deve-se fazer uma investigação. Como eu tinha dito, o câncer, a gente precisa, diferente de um acidente de trabalho, que é mais fácil a gente identificar que foi causado no ambiente de trabalho, então ele se classificaria como acidente de trabalho. O câncer, a gente precisa ter uma investigação para saber se aquele câncer foi causado no ambiente de trabalho ou por um agente do ambiente de trabalho. Então a gente precisa ter essa investigação. Bom, vale ressaltar a importância da notificação e vigilância para conhecer, tanto para conhecer os novos casos, assim para realizar estimativas de incidência do câncer. Consequentemente, a gente pode usar isso para levar a planejamento de ações locais de controle do câncer de acordo com cada região. E como já foi citado, antes de notificar tanto a intoxicação, tanto o câncer ocupacional, a gente tem que investigar esse caso, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai levar em consideração alguns pontos. Primeiramente, a história ocupacional, né? Com que a pessoa trabalha, por quanto tempo. A gente vai considerar os levantamentos ambientais realizados, a existência de outros trabalhadores e ou pacientes que tiveram ou têm câncer, o tempo de latência, que geralmente é superior a 15 anos, e outros fatores associados como o tabagismo, porque eles podem influenciar na carcinogenicidade das substâncias. Assim, após o possível suspeito, né, de câncer por intoxicação ocupacional, é importante distinguir o agente causal e se este realmente causou o câncer, como já foi citado. Porém, apenas 20% das substâncias químicas em uso no ambiente de trabalho vão apresentar informações toxicológicas adequadas. Isso pode dificultar a investigação e, consequentemente, também o diagnóstico e notificação. Mas mesmo assim, a gente tem quadro clínico, né? Então, com base no quadro clínico, que a gente vai ver em diante, e a substância identificado, a gente vai fazer uma série de testes para suspeitar e depois confirmar ou não o câncer ocupacional e também para fazer o diagnóstico diferencial. Então, a partir disso, né, a partir dos testes que a gente fez, pode ter duas situações. Primeiro, a gente vai ter o suspeito de câncer que não foi confirmado, mas sim, a exposição de agentes foi confirmado. Então, o que a gente vai fazer aqui é que a gente tem que mandar esse paciente para ser acompanhado, né, pela rede de conta-referência do SUS. O médico vai verificar se este trabalhador também está registrado no Sistema de Informação e Monitoramento da População Exposta a Agentes Químicos, que é chamado de SIMPEAC. E caso isso não esteja, esse paciente não esteja registrado, o médico deve informar ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para que esse registro pode ser providenciado. A gente também tem uma segunda situação, onde o suspeito de câncer for confirmado e também a exposição a agentes cancerígenos. Aí sim, o paciente tem que ser encaminhado para tratamento e vão ocorrer uma série de procedimentos para fins de vigilância da saúde do trabalhador. Como a gente falou, é muito importante isso. Primeiramente, vai ocorrer o registro da exposição e da confirmação diagnóstica no Sistema de Informação de Agravos e de Notificação, que a gente conhece como SINAM. Também vai ocorrer o registro no Sistema de Informação e Monitoramento de Populações Expostas a Agentes Químicos, que eu já citei na primeira situação, SIMPAEC. Isso faz parte do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, relacionado às substâncias químicas. E também vai ocorrer a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, que é CAT. E, por fim, depois da remissão da doença, o trabalhador também vai ser acompanhado pela rede de conta-referência do SUS.
Eu vou falar um pouco sobre a classificação IARC. Essa classificação ela está dentro do manual do Ministério da Saúde, das diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao trabalho. Esse manualzinho do Ministério, ele traz 3 classificações, no entanto, ele ressalta essa classificação IARC. O que seria esse IARC? IARC nada mais é do que a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Ela é uma agência que define os agentes cancerígenos. E essa definição desses agentes, é feita como agentes capazes de aumentar tanto a incidência de neoplasma maligno como de induzir o neoplasma benigno, fazendo com que haja uma redução de latência ou um aumento tanto da severidade quanto da multiplicidade desse neoplasma. Essa agência traz uma avaliação desses agentes carcinogênicos baseada na incidência deles em levar a lesões pré-neoplásticas ou em fazer efeitos genéticos relacionados tanto à estrutura, atividade e metabolismo celular, ou também que mexam com parâmetros físico-químicos das células. A IARC, ela faz algumas publicações baseadas em revisões de estudo epidemiológico em experimentos em vivo e em vitro, para determinar esses agentes carcinogênicos. E essa classificação, IARC, ela é feita em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo 1, dos agentes cancerígenos para o ser humano. Esses agentes, eles são postos em 3 pontos. Podem ser agentes que tenham uma evidência suficiente de carcinogenicidade para humanos, pode ser que tenha evidências em humanos ou em menor grau dentro das evidências para experimentos animais, ou então são agentes que têm uma forte evidência de carcinogenicidade para humanos por seu mecanismo de câncer, vamos dizer assim, é bem compreendido. O grupo 2 é o grupo dos agentes provavelmente cancerígenos. Dentro desse grupo é colocado os agentes que têm evidência limitada em humanos e suficiente em experimentos animais, ou então que tenham evidências inadequadas em humanos e suficiente em animais. O terceiro grupo é o grupo 2B, dos agentes possivelmente cancerígenos. São os agentes que têm evidência limitada em humanos e menos que suficiente em experimentos animais, ou então que tenham evidências inadequadas em humanos e suficiente em animais. Essa divisão 2A e 2B está relacionada com o nível de evidência que esses agentes têm dentro das pesquisas, tanto no perfil epidemiológico como na análise de investigação em experimentos animais, em que o grupo 2A tem um nível maior de evidência do que o grupo 2B. O grupo 3 seria o grupo dos agentes não classificáveis como cancerígenos. Dentro desse grupo, tem os agentes que têm uma evidência inadequada para humanos ou inadequada dentro dos experimentos animais. Ou então, evidências que sejam inadequadas em humanos e suficientes em animais, no entanto, os seus mecanismos não se mostraram atuantes dentro do grupo dos humanos. Já o grupo 4 seria o dos provavelmente cancerígenos. São agentes no quais a evidência sugere a ausência tanto de carcinogenicidade para humanos como de experimentos animais. Bom, agora falando sobre o quadro clínico, é importante a gente começar falando que o quadro clínico depende do tipo de câncer que o paciente possui e o tipo de substância. Isso está diretamente relacionado ao tipo de substância a qual ele é exposto, né? Então, a gente sabe que determinados tipos de substâncias estão mais relacionadas a certas neoplasias. Nesse sentido, como já foi evidenciado, algumas neoplasias são mais frequentes, como leucemias, câncer de pele, câncer de pulmão e câncer de bexiga. Falando um pouquinho sobre as leucemias, o quadro é bem inespecífico, então o paciente pode evoluir com astenia, mialgia, sonolência, tontura, infecções repetidas. No caso do câncer de pele, nós podemos ter lesões em forma de nódulo, que variam quanto à sua coloração, desde um rosa, partindo para um avermelhado, até colorações mais escuras, como acastanhados, por exemplo. Elas possuem crescimento lento, porém progressivo. As lesões podem ter uma certa dificuldade quanto à regeneração tecidual. Então, aquele paciente que demora a
a manifestar, né, a sua regeneração tecidual por mais de 4 semanas. Também é um sinal e sintoma importante quanto ao câncer de pele. No câncer de pulmão e trato respiratório, o que é importante? A gente avaliar o sítio de instalação. Então, se ele se restringe à periferia, inicialmente o paciente tende a ser assintomático, e conforme o paciente vai evoluindo, essa proliferação, esse câncer, ele vai acometendo as estruturas adjacentes e vai causando a sintomatologia. Qual seria essa sintomatologia? Então, tosse, sibilo, ronco, dor no tórax, dispneia, descargos hemoptóicos e, enfim. E quanto ao câncer de bexiga, o quadro clínico é muito semelhante ao que a gente encontra no caso de cistite, pielonefrite. O que seria, né? Então, hematúria, disúria, uma urgência miccional, tudo isso configuram sinais e sintomas importantes na avaliação quanto à possibilidade de haver um câncer relacionado a substâncias carcinogênicas. Em relação à prevenção, a gente podemos estabelecer prioridade de prevenção que se baseia principalmente na remoção da substância ou agente cancerígeno do processo de trabalho, a não exposição acompanhada da eliminação gradual do uso das substâncias, o uso restrito para determinadas atividades com a adoção de menores níveis possíveis de concentração ambiental dos agentes, associado ao monitoramento ambiental cuidadoso e a redução da jornada de trabalho, bem como a utilização das melhores práticas de engenharia e de processos de trabalho com o fim de minimizar a emissão desses produtos cancerígenos. Pensando especificamente nos cânceres mais prevalentes de doença ocupacional, no caso do câncer de pulmão, o foco da prevenção seria basicamente centrar-se em evitar a exposição às substâncias que são fontes de risco. Em geral, a prevenção individual ou coletiva ela é insuficiente, além de que ela não impede que os demais trabalhadores se exponham. Dessa forma, as medidas devem ser mais voltadas para substituir o agente ou as substâncias, seriam mais adequadas para a prevenção. Naquelas situações que são extremas, quando o trabalho em qualquer parte da indústria é considerado de risco para o câncer, seria importante repensar se o produto final desse tipo de indústria é fundamental para a sociedade ou então buscar alternativas com uma melhor base tecnológica. No caso ainda do trato respiratório, especificamente no mesotelioma de pleura e peritônio, né, a prevenção estaria mais voltada para a substituição do uso de qualquer tipo de amianto como produto final ou componente na cadeia de produção de outros produtos. Em outros países isso já vem ocorrendo, em mais de 50 países isso já é uma realidade, e dessa forma a medida de prevenção mais adequada seria de fato a proibição em todo o território nacional da utilização, comercialização e extração de todo e qualquer tipo de amianto, além de que, como os resíduos de amianto podem ser extremamente tóxicos, devem ser descartados em locais apropriados. Em relação ao câncer de bexiga, a prevenção vai se basear basicamente na substituição de substâncias como a HPA, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e outras aminas aromáticas, que são reconhecidamente associadas a esse tipo de câncer, além de que naqueles cânceres de cavidade nasal, sinonasal, de nasofaringe e laringe, a meta geral para a prevenção do câncer seria também a eliminação do risco de exposição. E como esse câncer está relacionado principalmente àqueles trabalhadores inseridos naquelas cadeias produtivas de extração da madeira e do couro, seria importante buscar medidas tecnologicamente mais complexas para a extração desses materiais. Bom, continuando falando sobre a prevenção dos tipos mais prevalentes de câncer, a prevenção do câncer de cérebro, ela se situa principalmente na diminuição ou então a eliminação da exposição industrial a algumas substâncias como o chumbo, o mercúrio e hidrocarbonetos, ampliando também com uma intensificação de novas tecnologias que ajudem a proteger contra os riscos que esse tipo de minérios ou minerais representam. Quanto ao câncer de melanoma, o foco da prevenção sempre deve ser centrado em evitar a exposição ao sol nos horários das 10 horas até as 4 horas da tarde,
quando os raios são mais intensos, né? E mesmo durante o período adequado, é necessária a utilização de proteções, como chapéu, guarda-sol, óculos escuros e filtros solares, com um maior fator de proteção. Quanto ao câncer de fígado, estômago e esôfago, o foco da prevenção também é a eliminação do risco de exposição, principalmente substituindo as substâncias utilizadas como matéria-prima, tipo conservante ou algum subproduto do processo produtivo e que são reconhecidamente associadas a esses cânceres. Quanto ao linfoma, também ele entra nessa lógica da prevenção, de eliminar o risco de exposição a tais agentes, né? E para as indústrias que utilizam diversas substâncias e configuram uma exposição complexa, além das tecnologias que submetem o trabalhador indiretamente à exposição a cancerígenos, as alterações tecnológicas e também deve ser usado produtos alternativos e menos tóxicos que devem se centrar no foco da prevenção. Então é isso, pessoal. Nossas referências estão na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Bom recesso, curtam e compartilhem.